Olá, professor, boa noite. Eu sou o Carlos Ivan e eu vou falar sobre o padrão de projeto do Class Adapter. Então, o Class serve basicamente como um conversor entre interfaces de classe com outras interfaces de classe. Ou seja, ele permite que interfaces incompatíveis trabalhem de forma conjunta. Aqui vou demonstrar no exemplo, no primeiro exemplo, onde existe um sistema. Nesse sistema, nós temos aqui uma API 1 e essa API 1 funciona corretamente com esse sistema. Porém, se a gente quiser utilizar uma API 2 que tem a mesma funcionalidade da API 1, pode acontecer de que ela trabalhe de forma incompatível com o sistema e de toda aquela parte de reprogramação e tudo mais, que seria uma parte complicada de refatorar código. Então, surgiu esse conceito de Class Adapter, que seria criar adaptadores que funcionem para diferentes APIs, ou seja, diferentes classes, que eles se comuniquem com diferentes outras interfaces. Nesse aqui, temos que a API 2 ela vai conseguir rodar no sistema através da Class Adapter de forma que funcione corretamente. Aí vamos mostrar no segundo exemplo como seria a utilização desse Class Adapter. Aqui vamos mostrar um sistema um sistema de manipulação de imagens. Esse sistema ele utiliza uma API que oferece as funcionalidades de manipulação para a imagem. Aí, para essa API, nós vamos precisar de apenas dois métodos: um para carregar a imagem do arquivo e outro para exibir a imagem na tela. Aí a grande pergunta do que podemos fazer aqui desse sistema: como podemos então construir um sistema que permita que ele fique independente de qualquer API que a gente utilizar? Aí temos duas classes que vão exemplificar o nosso problema. A primeira classe se chama OpenGL e a segunda é SDL Surface. As duas têm a mesma responsabilidade, ou seja, as duas têm métodos semelhantes, que seriam métodos de carregar a imagem, como podemos ver aqui, e outro método de desenhar a imagem, que no caso seria eu mostrar a imagem na tela, imprimir a imagem. A diferença entre esses dois métodos, dessas duas classes, são basicamente a sua assinatura e a sua quantidade de parâmetros. Como podemos notar aqui, os parâmetros que existem aqui nesse desenhar imagem do OpenGL são dois parâmetros apenas e aqui temos quatro parâmetros. Ou seja, vão dar aquela incompatibilidade se a pessoa for trocar de classe, de API, simplesmente por trocar, ele vai dar incompatibilidade. Apesar de as duas APIs fazerem a mesma coisa. Aí entramos no conceito de, que eu falei anteriormente, que eles fazem a mesma coisa, mas têm assinaturas diferentes e a quantidade de parâmetros diferentes. Aí agora vamos começar a trabalhar com o Class Adapter. Primeiro, ele cria uma interface padrão, que ser utilizada pelo cliente. Seria, como ele chama aqui de interface comum. Que essa interface, ela cria uma estrutura base para que futuramente o usuário ele utilize essa estrutura que será criada. Aqui temos os métodos, que seriam carregar a imagem, que recebe o nome do arquivo, e o segundo método, que é o de desenhar a imagem, que recebe quatro parâmetros. Aqui vamos falando, depois dos adaptadores, o cliente fica então independente de qualquer API ele vai utilizar, utilizando apenas a interface comum definida no início, que seria aquela interface anteriormente. Aqui temos dois adaptadores, um adaptador para o ImageGL e outro adaptador para o SDL Image. Aqui temos que o OpenGL Image ele estende da API OpenGL Image e implementa as coisas que a gente criou lá na interface comum, que é o Image Target. Aqui vamos dizer sobre a escrita do método, que aqui é o que tem lá no Image Target, e aqui vamos sobre a escrita que vem na API. Como podemos ver aqui também, ó, aqui vem os parâmetros que estão lá no Image Target e aqui vem a escrita da API. E aqui também temos um novo adaptador para o SDL Image Adapter. Ele funciona da mesma forma. Ele estende as coisas da API SDL e implementa as coisas do Image Target, que é a API, que é API não, a interface padrão, a interface comum que a gente criou no começo, que seria que o usuário utiliza.
E aqui ficaria como o usuário utilizaria essa interface comum, independente da API que ele for utilizar. Aqui temos o menu principal, onde ele pode instanciar tanto utilizando o SDL Image como utilizando o OpenGL Image, utilizando os adaptadores. Aí ele pode usar qualquer um dos adaptadores e vai fazer a mesma coisa. E o mais importante ainda é que ele vai utilizar o mesmo tipo de método para as duas. Ou seja, carregar a imagem, ele recebe o nome da imagem e o desenhar a imagem, ele recebe os parâmetros da imagem, ou seja, os 4 parâmetros necessários aqui. E dentro do que faz as conversões necessárias só da API, a quantidade de parâmetros que é dentro da API. Mas aqui ele se torna um padrão para o usuário, ou seja, independente da API que o usuário utilize, ele vai apresentar esses mesmos parâmetros, que seria para esse exemplo, que seria o teste e que seria o carregar o arquivo e inserir os parâmetros. E aqui como temos a UML do sistema. A UML basicamente basicamente essa UML, como você pode ver aqui, é que o adapter ele implementa as coisas do image target, os métodos dele, e ele estende as coisas que vêm lá da API. Ou seja, ele torna como fosse algo padrão ao usuário. Ele pode utilizar tanto um adaptador quanto o outro, ele que decide. E ele pode usar qualquer das APIs que ela vai rodar perfeitamente, independente da quantidade de parâmetros ou de como os métodos estão sobrescritos lá, estão escritos lá dentro, estão assinados lá dentro e tudo mais. Então, basicamente, é isso que se faz é isso que acontece no S-Adapter. Então é isso. Aqui são as fontes que eu tirei essa explicação, vem desse site. E também vi de vídeos do YouTube que vem explicando, alguns vídeos do IFPE que também ajudam bastante. E é isso, eu sou Carlos Ivan e aqui é essa apresentação para a disciplina de análise